Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, então no último vídeo a gente terminou a parte do nosso back-end e agora a gente está pronto para trabalhar com a parte da interface gráfica. Eu me recordo de ter falado várias vezes o front-end, mas na verdade eu posso ter me equivocado. O front-end que a gente vai trabalhar aqui vai ser a parte de mobile, é porque o front-end ele pode ser considerado qualquer coisa que não é back-end, aí cuidaria da parte da interface gráfica, e aí o front-end, nesse caso, inclui o web, desktop e mobile, mas tem quem prefira tratar o front-end como sendo separadamente a parte web. Então, assim, dev front-end, pum. Então, o cara que trabalha com web, e aí existe o cara que trabalha com mobile e existe o cara que trabalha com desktop. Então, assim, eu peço desculpas se eu me equivoquei aí e causei interpretações equivocadas para vocês, mas no meu caso aqui, quando eu falei em desenvolvimento front-end, na verdade eu estava me referindo à construção do aplicativo. Apesar de que, o caso do Flutter, a gente pode desenvolver para qualquer plataforma, né? Atualmente. Então, a partir do Flutter 2.0, agora já é suportado desenvolvimento mobile, desenvolvimento web e desenvolvimento desktop. Então, né, como eles compartilham a mesma base de código, né, fica fácil da gente trocar de plataforma. E aí a gente só cria o layout de acordo. No caso de vocês, vocês podem também ficar à vontade para utilizar a ferramenta que vocês quiserem. E aí, se quiserem assistir essa parte da playlist só por curiosidade, fica a critério de vocês, beleza? Então vamos começar. Para a gente criar um projeto novo do Flutter, e aí eu não vou cobrir a parte de instalação e nem configuração, vou deixar o card aqui e o link na descrição de um outro vídeo em que eu trato dessa parte. Então aqui eu estou partindo do princípio que o Flutter já está instalado e configurado no ambiente de vocês. Então aqui no VS Code, a gente poderia criar um projeto direto do terminal, mas eu gosto de fazer por aqui. Já que eu já tenho o VS Code aberto, a gente pressiona aqui Ctrl Shift P, aí vai digitando Flutter, até encontrar aqui o New Application Project. Daqui a gente seleciona em que pasta a gente quer criar o projeto, e aqui a gente dá o nome do projeto. Eu vou chamar de Mobile, mas recomendo que vocês não façam isso no aplicativo quando vocês forem colocar para produção. Então, se vocês forem desenvolver um app para produção, para publicar na loja, coloquem um nome mais interessante, de preferência até mesmo o nome do próprio aplicativo. Vai fazer mais sentido, até porque o package que ele gera, eu vou mostrar para vocês, ele fica como sendo uma referência do aplicativo na Play Store, pelo menos. Então, se a gente vier aqui na pastinha Android, pasta App, pasta src, pasta main, a gente vai encontrar o arquivo aqui Android Manifest. E no Android Manifest nós temos aqui, ó, package, né? Aí br.com, o nome que vocês tiverem configurado aí, ponto, e aí esse mobile aqui seria o nome do projeto. Então não é um nome muito adequado para utilizar numa aplicação a ser publicado. Então não recomendo que vocês deem nomes assim para os projetos Flutter de vocês. Posteriormente dá para mudar na mão, mas dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, não é só ali que a gente mexe, então é melhor já criar de preferência o projeto com o nome correto. Eu vou deixar já carregando aqui o meu emulator e vamos dar uma passada rápida aqui na nossa aplicação. Eu vou remover esses comentários. Existe um pacote, se não me engano, chama-se Remove Comments, que é este cara aqui. Ó. Esse pacote é simples, mas ao mesmo tempo ele é bacana, porque para a gente remover os comentários do nosso código, basta a gente fazer o seguinte. Né? A gente abre o arquivo com os comentários, Ctrl Shift P, digita aqui remove
e procura a opção Remove All Comments e ele limpa o arquivo para a gente, tirando todos os comentários. No caso do Flutter, o Format on Save ele já é configurado, então seria só um Ctrl S aqui, e aí ele já faz o reajuste aqui do layout. Tudo bem? Essa é a aplicação inicial, então toda vez que a gente cria um projeto Flutter limpo, essa é a aplicação que ele carrega. Isso aqui é um computador, né? Aqui a gente tem uma tela só com um pouco de reatividade, onde nós temos um counter. Né? Vamos do início. Esse aqui é o entry point da aplicação. Então todo programa, todo aplicativo Flutter, todo projeto, ele começa aqui com o void main. E aí ele executa aqui o runApp chamando uma classe, que aqui ele deu o nome de myApp. O myApp, né, ele é um componente, ele é um widget. No Flutter, os componentes eles levam o nome de widget. E basicamente existem dois tipos de widget, né? A gente tem o stateless e a gente tem o stateful. Qual a diferença de um para o outro? O stateless, né, traduzindo ao pé da letra, ele seria um componente sem estado. Ou seja, teoricamente, nada aqui dentro, né, nenhuma variável dessa classe sofreria alteração. Então ele é meio que projetado para ser imutável. E aqui a gente pode utilizar para mostrar um conteúdo estático, por exemplo. Agora, diferente do stateless, nós temos o stateful, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra, stateful widget seria para widget componente com estado. E o que seria esse estado? Seriam variáveis, como é o caso aqui do counter, que vão sofrer alteração, só que não basta elas sofrerem alteração, eu preciso que essa alteração seja mostrada na tela. Então, quando a gente tem esse tipo de variável, né, cuja alteração gera a necessidade de reconstruir a tela para que a tela passe a mostrar esse valor atualizado, a gente chama esse tipo de variável de estado, por assim dizer. E aí aqui a gente tem um counter que ele começa zerado, e aí ele está sendo, deixa eu fechar aqui, ele está sendo mostrado aqui, ó. Eu tenho um app bar, que seria essa partezinha azul com o título. Eu tenho aqui no corpo da aplicação um center, que é o componente responsável por centralizar esse conjunto aqui. E eu tenho dentro dele uma coluna. Né? A coluna é o componente que nós utilizamos para empilhar, digamos assim, para a gente colocar um componente acima do outro. De fato, aqui eu tenho um texto em cima de outro texto. Né? Aqui, ó, um texto em cima de outro texto. E aí, toda vez que eu pressiono o botãozinho de mais aqui, que é esse cara aqui, ó, Floating Action Button, eu executo o método chamado incrementCounter, né, que é o onPressed aqui do botão. E esse método ele vai fazer o quê? Aqui, ó. Ele está aqui em cima, incrementando o valor de counter. E depois ele chama aqui junto o setState. O setState é como se fosse o sinal para o aplicativo dizendo o seguinte, ó, reconstrói a tela porque um valor foi atualizado e a gente precisa que a tela mostre essa atualização. Se eu tirar o counter daqui, né, e eliminar o setState da jogada, deixa ele comentado aqui, ó. Na hora que eu pressionar o maisinho aqui, nada acontece. O valor de counter ele está sendo incrementado. A prova disso está aqui, ó. Vou deixar aqui o debug console aberto. Depois do incremento, vou fazer assim, ó, print counter privado aqui, né? Ó. Tá vendo? O valor de counter ele está sendo atualizado, mas o valor que aparece na tela não. Para essa atualização acontecer, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar aqui o setState e passar um counter aqui dentro. Aí agora sim, toda vez que eu pressiono o botãozinho de incrementar, ele incrementa o valor de counter e mostra aqui na tela. Beleza? Então, essa é a ideia mais simples possível que a gente pode pensar aqui num aplicativo com Flutter
e a sua respectiva estrutura. Mas eu vou limpar isso aqui porque nós não vamos trabalhar com esses caras, tá? Então eu vou tirar aqui tudo isso para baixo. Vou deletar aqui o MyApp. E aí eu vou começar a estruturar o meu projeto. Eu vou tentar seguir mais ou menos a mesma ideia do Nest, tá? A gente vai ter a base da aplicação, que seria aqui a parte do app, e dentro do app nós vamos ter os módulos. E aí esses módulos, aqui na parte do aplicativo a gente vai ter basicamente a home, né, o módulo home, que seria a tela inicial mostrando a lista de tarefas do usuário. Eu vou ter o módulo de login, que aí seria a parte para fazer a autenticação do usuário, né? E vou ter o módulo Splash. Esse Splash ele vai simular para a gente uma Splash Screen. O que seria essa Splash Screen? Vários aplicativos, quando a gente inicia ele, aparece na tela, por exemplo, o logo dele com algum texto. É assim com o Twitter, é assim com o iFood, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo é assim. Então, essa telinha chama-se Splash Screen. Existem outras formas de se fazer uma Splash Screen, mas eu quero rodar uma lógica aqui por trás durante a exibição dessa Splash. Então, eu vou fazer uma simulação, entre aspas, aqui, de uma Splash, utilizando componentes do próprio Flutter. Beleza? Então, esses seriam os módulos. Além dos módulos, aqui dentro do app, eu vou criar uma pastinha chamada Shared, porque aqui dentro a gente vai ter alguns componentes, alguns elementos que vão ser utilizados por vários módulos, né? Então a gente deixa aqui na pastinha Shared. E reparem que todos eles estão dentro aqui do app. Por que isso? Porque o Flutter ele trabalha como uma espécie de árvore mesmo. Árvore de widgets, que a gente chama. Então, tudo que tiver dentro do app e tudo que eu falo aqui, eu estou me referindo às dependências, às classes que a gente vai trabalhar. Por exemplo, a classe que vai fazer as requisições HTTP com o nosso servidor, a classe que vai fazer o armazenamento de dados local da aplicação. Se esses caras estiverem aqui, eu consigo acessar de qualquer um desses camaradas aqui de baixo. Mas, teoricamente, tudo que tiver aqui dentro do escopo do Splash, eu não conseguiria acessar do login nem do home, e assim vale para todos os outros entre eles. Então eu crio esse nível base aqui, de forma que os elementos, as classes, as instâncias que eu precisar acessar em mais de um módulo, eu coloco aqui dentro do app e aí elas ficam disponíveis para todos os módulos. Beleza? É uma ideia parecidíssima com a proposta que a gente tem lá no Nest. E aproveitando que eu estou aqui, os pacotes que nós vamos utilizar vão ser 5. Tá? Eu tenho aqui o Flutter Modular, que é para fazer a parte de navegação entre as páginas e também para fazer facilitar a questão da injeção de dependências. Eu vou ter o RX Notifier, que é para dar a parte de reatividade da nossa aplicação. Então esse é o cara que a gente vai utilizar para fazer a parte de reatividade. Cuidado para não confundir reatividade com responsividade, tá? Reatividade estaria mais ligado com essa questão aqui de o aplicativo reconstruir a tela quando o dado é alterado e tal. A gente vai utilizar um pacote chamado DIL para poder fazer a parte das requisições HTTP, e para fazer ali o interceptor, a gente vai construir um auth interceptor que serve para ele cuidar para a gente essa parte do token. Então isso vai ficar um pouco fora, abstraído, né? Digamos assim, porque ele não vai ficar bem na cara da gente. Ele vai ficar com um elemento responsável só para fazer isso. A gente vai utilizar também um pacote chamado Shared Preferences. Esse cara serve para a gente
salvar dados, né, guardar dados no armazenamento interno do dispositivo. E a gente vai usar também o Google Fontes, por que não, né? Para deixar o nosso aplicativo com fontes customizadas. No caso do Google Fontes, esse pacote ele dá acesso para a gente a todas as 977 fontes disponíveis no Google Fontes, sem a gente precisar ir no site, fazer o download do arquivo, salvar dentro do aplicativo, parará, parará, parará. Beleza? Então a gente vai utilizar esses 5 pacotes. Como que a gente faz para instalar esses caras? Existem várias formas. Por exemplo, eu posso vir aqui no pacote que eu quero instalar, tem aqui a abinha Installing, e aí basta a gente pegar essa linha aqui, copiar e colar aqui no nosso arquivo pubspec.yaml. Esse arquivo, ele é como se fosse o package.json lá do Nest. Aqui que a gente gerencia principalmente as dependências da aplicação e as dependências de desenvolvimento. A gente também pode criar scripts aqui e tal. Aqui a gente também declara assets, então se a gente for utilizar alguma imagem, a gente declara aqui, se a gente for utilizar fontes externas, a gente declara aqui, a gente faz tudo com essa parte aqui. E para eu adicionar uma dependência, basta eu vir aqui dentro de dependencies, né? Isso aqui é um YAML, então ele trabalha com indentação, então dentro de dependencies eu colo aquela linha e dou um Ctrl S, ele automaticamente vai rodar o comando flutter pubget, que é o que vai fazer o download propriamente dito dos arquivos aqui da dependência e disponibilizar na nossa aplicação. Além disso, a gente pode utilizar uma extensão do VS Code chamado de PubSpec Assist, que é esse aqui, ó. Como que ela funciona? Eu pego o nome do pacote que eu quero, vou vir aqui Ctrl Shift P, vou fazer assim, ó, PubSpec, e aí ele tem, ó, PubSpec Assist, adicionar ou atualizar dependências, PubSpec Assist, adicionar ou atualizar dependências de desenvolvimento. Então eu seleciono uma das opções aqui e digito o nome do pacote que eu quero. Se eu quiser mais de um, é só eu separar por vírgula, por exemplo, deal e shared underline preferences. Tem que ser exatamente o nome igualzinho do pacote lá no site pub.dev. Aí ele adiciona aqui pra gente, só que esse cara ele só inclui e ele não salva. A gente tem que salvar para ele poder rodar aqui o pubget, né, para ele baixar as dependências. E existe uma outra forma, que é utilizando a linha de comando com um camarada chamado slide. O slide ele seria equivalente mais ou menos ao npm do Node e do Nest, só que ele tem um pouco mais de funcionalidades. Ele serve sim como gerência de pacotes, né, como package manager. Então, se eu quiser instalar alguma coisa aqui, eu executo o comando slide install e o nome do pacote, ou slide i e o nome do pacote. Então, daqueles que a gente já viu, falta ainda o rx underline notifier. E aqui, se eu quiser instalar mais de um ao mesmo tempo, eu só dou um espaço entre eles. Google underline fontes. E aí ele automaticamente vai puxar o arquivo para a gente, né, os arquivos, adicionar aqui no PubSpec e rodar o Flutter PubGet. Além disso, ele serve para padronização de estrutura. Então a gente consegue gerar uma estrutura de código aqui, básica para a gente. E ele suporta atualmente 4 formatos de gerência de estado, 4 ferramentas. Ele tem o Block com RxDart, ele tem o Flutterblock, o MobX, e atualmente ele também está vindo com o Triple, que é uma proposta nova aí da comunidade flutterando para cuidar dessa parte de reatividade. Beleza? Então, terminamos de instalar as nossas dependências do projeto. E aí a gente vai começar configurando. Estávamos trabalhando aqui na estrutura de pastas. Então, já já a gente começa na criação dos arquivos. E aí, seguindo aqui do shared, o shared a gente vai ter, por exemplo, uma pastinha de utils. Se a gente quiser
criar alguma função de utilidade, por exemplo. Aqui eu posso criar um arquivinho constants.dart, e aqui eu poderia ter uma variável base URL que vai pegar o endereço do nosso servidor. Eu não posso usar localhost aqui, pelo menos para o Android, tá, galera? Por quê? Porque o localhost ele tem escopo. Quando eu estou no meu computador, no meu desktop e falo localhost, eu estou me referindo ao meu PC rodando ou Windows. Só que vocês têm que lembrar que no caso do aplicativo, esse código vai para dentro do nosso dispositivo, do nosso celular. E do ponto de vista do celular, ele também é um computador. Então, o localhost vai ser o quê? Ele próprio. E aí não vai dar certo porque o nosso serviço, nosso servidor, ele não está rodando aqui dentro. Então, aqui eu tenho duas possibilidades, né? 10.0.2.2. E aí esse endereço, ele seria o endereço do meu computador numa rede privada que existe entre ele e o meu emulator. Ou eu posso pegar o endereço do meu computador na minha rede local. Então é só dar um ipconfig aqui, ó. E aí eu descubro que o meu IP na rede é 192.168.1.108. Então podemos fazer dessa parte também 2.3.000, que é a porta que a gente configurou lá no nosso serviço. Então a gente pode ter aqui a pasta utils. A gente pode ter aqui também, por exemplo, o módulo de auth. Então, como o controller da autenticação, ele pode ser utilizado aqui em mais de um módulo, então eu vou deixar ele aqui dentro da pastinha shared. A gente pode ter aqui também widgets, né? Widgets, componentes que podem ser compartilhados entre os módulos e por aí vai. Tá? A gente pode ter aqui models, né? A gente vai modelar aí a classe de usuário e a classe das tarefas, enfim. Mas antes da gente começar a trabalhar nesses camaradas aqui, além deles, a gente vai ter também os services, que aí os services a gente vai utilizar um padrão chamado repository pattern. Então a gente vai separar aqui services de repositories. Os services, eles vão ficar restritos à comunicação, digamos assim, com a parte de armazenamento interno da aplicação. Então a parte de local storage vai ficar aqui dentro de services. Agora, a interação com a nossa API ficaria aqui na parte de repositories, porque a nossa API ela está externamente e a gente depende da internet para poder trocar ideia com ela. Então a gente vai ter também a pastinha de repositories. Vamos começar a criar os nossos arquivos, né? A proposta aqui é ter uma estrutura parecida com a do Nest. Então aqui dentro de app, eu vou criar dois arquivos, vou chamar de app_module.dart e vou ter também o app_widget.dart. O app_module, ele vai ser uma class app_module, que herda de módulo. E aí esse módulo aqui, agora a gente já está começando a mexer com o Flutter modular. Então a gente já está configurando a base para o nosso sistema de injeções. O módulo, a gente precisa fazer dois overrides aqui. Tá? A gente vai ter o override na lista de bind, o binds. O que é o binds? É a parte que nós vamos utilizar para fazer o registro das classes que a gente vai precisar injetar na nossa aplicação. Então elas vão ficar todas aqui dentro do binds. E além disso, a gente também vai precisar aqui fazer um override na nossa parte da lista de rotas, modular route. Que aí seria o routes.
Então, essa questão de navegação entre páginas, né, entre telas do meu aplicativo, a gente vai trabalhar com um sistema de roteamento. Cada página vai ter uma rota, né, e aí a gente declara essas rotas aqui. Beleza? Então, esse é o corpo aqui do meu App Module. E quem que é o App Widget? O App Widget, ele vai ser um stateless component. Então, aqui o plugin do Flutter, a extensão do Flutter, ele me dá aqui o STL e o STF, que seria a casca para eu construir um widget. Mas eu também tenho uma outra extensão, que é esse aqui, ó, Flutter and Art Utilities, do Rodrigo Raman. Ele me dá alguns snippets também, como por exemplo o FU, STL e o FU, STF. Esse é legal porque ele já vai criar a casca da minha aplicação, da minha classe, pegando até o nome do arquivo. Então, pelo nome do arquivo, seguindo o padrão que a gente normalmente usa, ele já gera aqui com o nome e tal. Só que aqui o App Widget, ele vai retornar o seguinte, ele vai retornar um Material App. Tá? E aí aqui no Material App eu preciso configurar algumas coisas, e eu tenho várias opções aqui. Uma delas seria a Initial Route, que a gente vai dizer que é a rota barra. A gente também pode ter aqui configurações de tema, e aí que ele pega um theme data. Aí aqui, por exemplo, eu posso configurar a cor primária da minha aplicação. Vocês estão vendo que está esse azulzinho aqui? Eu posso trocar isso, por exemplo, colors.deep purple. Ele só não vai funcionar agora, porque eu ainda estou com alguns erros. Então já já eu dou um restart geral ali para vocês verem o que acontece. O legal do Theme Data é que essas configurações elas ficam meio que globais para a aplicação. Então, o que vocês configurarem aqui dentro, além dele valer para todos os componentes que forem utilizar alguns desses recursos, a gente também pode acessar essas opções aqui de quase qualquer lugar da aplicação. Tudo bem? Então aqui a gente tem o nosso Initial Route. Deixa eu ver se eu preciso passar mais alguma coisa aqui. Bloqueio, Navigation Key. Eu acho que por enquanto... Ah, aqui, o Title. A gente pode passar um título para a aplicação. Eu pego uma string e vou chamar aqui de ftasks. Beleza? E da onde que vão vir essas rotas aqui? Daqui de dentro. Então, aqui já já a gente vai configurar a nossa primeira rota, que vai ser a rota barra. Antes da gente fazer isso, a gente precisa colocar alguma coisa nesses outros módulos aqui para a gente ter o que chamar. Tem mais uma configuração que a gente precisa fazer aqui no main.dart, né? Aqui o runApp, a gente vai passar um modular app. O módulo que ele vai carregar inicialmente é o app module. E o child que ele vai associar ao app module é o app widget. Pronto, construímos a base da nossa aplicação. Seria, né, aqui a parte do app. Beleza? Agora, para a gente começar a configurar as rotas, eu vou criar dentro de cada um dessas pastas de módulo 3 arquivos. Né? Então, dentro do Splash, eu vou ter o Splash module.dart, vou ter o Splash page.dart e vou ter o Splash controller.dart. O Splash Module ele vai ter a cara parecida com a do App Module. Então aqui a gente vai ter um FU Class, né, usando o snippet lá do Rodrigo Raman. Class Splash Module extends Module. Na verdade aqui eu acho que é um child. Não, é Module mesmo. Extends Module. Vou importar aqui do Flutter modular.
E aí aqui a gente tem que fazer o override desses mesmos camaradas aqui, ó. Então, vou só pegar aqui e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza, então eu configurei o Splash Module. Vou configurar aqui a Splash Page. Vou fazer aqui, ó, FU-STF. É bem comum entre os desenvolvedores Flutter a gente utilizar como padrão Stateful Widget para tela, tá? Então, a gente vai usar um Stateful, mesmo que a gente não vá usar o SetState, mas o SetState não é o único benefício dos Stateful Widgets. A gente tem também acesso ao ciclo de vida das classes e tal. Então aqui só para identificar por enquanto, eu vou chamar de Splash Page, tá? E aqui no Splash Controller, eu vou criar só uma classe simples, FU Class Splash Controller. E aí como que fica essa configuração do módulo? Primeira coisa, a rota. Esse módulo, quando a gente for chamar o Splash, a gente vai chamar o Splash Module. E a página que ele vai carregar, ela é uma Child Route. O nome da rota eu vou chamar aqui de barra puro. Aliás, minto aqui, perdão, aqui tem que ser um modular ponto initial route. E o child aqui, ele pede uma função anônima com 2 argumentos, que é o context e os arguments. Então, aqui, ó, context, args, e retorna uma splash page. Configurei a rota. Como que eu faço para registrar o controller desse cara? É só vir aqui dentro do bind, ó, dentro da lista, e fazer assim, bind, ponto. Aí a gente tem algumas opções aqui, factory, instance, lazy singleton e singleton. Eu gosto de usar o lazy singleton. O que significa isso? Significa que o objeto que a gente registrar aqui, a instância, ela vai ser singleton, ou seja, ela vai ser única na aplicação inteira, não importa quantas vezes seja feita uma instância. E o lazy significa que essa instância só vai ser gerada no momento em que for necessário, no momento em que a gente pedir, que a gente chamar, que a gente recuperar esse cara. Então aqui a gente vai registrar um Splash Controller. Beleza? Vou botar uma vírgulazinha aqui para ele quebrar a linha. Na verdade eu botei a vírgula no lugar errado. Pronto. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer pro app module que a rota inicial, né, a primeira página que ele vai carregar é a minha splash. E aí como que a gente faz isso? Aqui no app module a gente vem em routes e vai declarar uma module route. O nome da rota é modular.initial module. Opa, perdão, initial route. E o módulo que ele vai carregar, splash module. Beleza? Falta só mais uma coisa que eu esqueci totalmente de fazer aqui, ó. No Material App, aqui no finalzinho dele ainda tem que botar um ponto modular. E isso aqui só vai funcionar se eu fizer um import aqui em cima do Flutter modular. Import modular. Flutter modular. Agora sim vai dar tudo certinho. Só a gente reiniciar aqui. E a gente deve ir para a nossa splash page. Beleza. Aqui, ó, o roxinho que eu falei com vocês, ó. Então se eu trocar aqui para, por exemplo, Deep Orange, aí ele vai trocar para laranja. Se eu mudar para verde, Green, ele muda para verde. Beleza? Então aqui a gente muda o tema da aplicação e a gente consegue trabalhar de uma forma bem bacana com isso. Tudo bem? Bom, eu vou no próximo vídeo trazer algumas coisas já adiantadas
que é a criação aqui da home page e do login page. Porque como a parte de layout não é o foco da aplicação, então eu vou deixar essa parte pronta e aí a gente pode trabalhar só em cima da funcionalidade, né, ou das funcionalidades em si. Tudo bem? E aí esse código base eu vou deixar no GitHub para vocês, que aí se vocês quiserem substituir o projeto que a gente começou a trabalhar aqui, vocês podem, ou se vocês quiserem pegar só os arquivos das pages, vocês também podem, enfim. No próximo vídeo eu venho indicando as alterações. Tudo bem? Então, pessoal, por enquanto a gente vai parar por aqui, tá? Então, se você tiver com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para receber notificações. Deixe o like, que é importante. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!